Tudo bem. Essa foi a introdução, eu acabei de perder toda a introdução, a gravação da introdução, estou começando a gravar agora, mas daqui para frente eu estou gravando. Eu sempre esqueço de colocar para gravar, mas tudo bem, vamos lá. Eu ainda ia te perguntar. Que eu Pois fiquei é. atenta aqui. Tudo isso que eu falei até agora foi só introdução, agora que nós vamos começar mesmo. A Meirelle, ofereço mudança e promoção à saúde, à população para melhor qualidade de vida. Lindo também, Meirelle. Então, isso daí, o nosso senso de missão, ele tem que falar para o nosso emocional. Ele tem que inspirar a nós, porque se não te inspira, não vai inspirar ninguém também do seu time, tá certo? E, logicamente, você não precisa se gabar disso daí, mas é importante que você viva uma vida e exerça a sua profissão de maneira coerente ao seu senso de missão. A Fabiana está falando influenciar de forma positiva as pessoas. Fantástico. Bom, vamos lá então. Vamos começar a nossa pós-graduação em comportamento humano. Bom, primeiro, nós vamos conhecer as 3 forças dentro de você. O objetivo é você entender o seu comportamento e entender o comportamento das pessoas que você lidera também. Primeiro, tudo começa aí, lógico, né, Marcos? Eu sei, minha mãe já contou para mim que as coisas começam aí. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o seu comportamento, ele segue diretrizes que foram estabelecidas não apenas na sua infância, mas que começaram nesse momento daí, onde aconteceu a fecundação. Quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, a junção dos dois cria 2 diretrizes, uma de sobrevivência e outra de reprodução. E até hoje, essas são as 2 forças mais poderosas no seu comportamento, sem você perceber. E você não precisa nem ser humano para ter essa influência. Sobrevivência e reprodução são 2 forças biológicas extremamente poderosas que influenciam o nosso comportamento, ok? Bom, isso daí sai das suas células e vai para o seu cérebro. Então, isso daí não acontece apenas na sua cabeça. Por exemplo, quando você sente fome, alguém aqui já fez regime? Não, ninguém. Ok. Então, você sabe que quando você sente fome, você tem que pedir para alguém te amarrar na cadeira, não é verdade? Para você não ir lá na geladeira e comer tudo que tiver lá dentro. Principalmente às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, que vai dando aquela fome louca, que você come até serragem temperada. Aquilo lá, você percebe o seguinte, existe uma força muito grande, e essa força vem lá das suas células, na verdade, não é nem do seu cérebro. São suas células mandando sinais, mudando sua distribuição hormonal. As bactérias no seu intestino participam de um hackeamento, elas mandam sinais para o seu cérebro para te levar a comer alguma coisa. Isso é muito forte. E também o seu senso de sobrevivência do seu organismo como um todo exerce uma influência muito forte no seu comportamento, que acontece tanto das suas células para o seu cérebro, como também dentro dos processos lá no seu cérebro. Isso é chamado, então, de sobrevivência e reprodução. Por exemplo, se você escuta um barulho, um tiro, aí do lado de fora, nesse momento, o que acontece? O que você faz? Se alguém dá um tiro aí do lado de fora, o que acontece? Você faz o quê? Nada? Sai correndo. Sai correndo? Ou escondo. Ou esconda. Ou antes de correr e esconder, você faz o quê? Você dá um pulo na cadeira, é ou não é? Então, descarga de adrenalina. Descarga de adrenalina, exatamente. Então, você não precisou nem pensar naquilo lá, certo? Você não pensou assim, nossa, que barulho alto, deixa eu dar um pulo na cadeira. Pronto, pulei. Não dá tempo de você pensar nessas coisas. Você tem uma reação que é da sua biologia. Não é você, não é o Marcos consciente, a Kênia consciente, a Mariana consciente que pensa assim, nossa, eu preciso agora dar um pulo porque alguém fez um barulho lá de fora, deram um tiro lá de fora. Não, isso daí, a sua biologia reage de uma maneira totalmente automática, intuitiva, inconsciente, e você percebe que você pulou depois que você pulou, tá certo? Então, isso daí é esse instinto de sobrevivência e reprodução acontecendo.
Só que daí, nós descobrimos, lá na pré-história ainda, nós descobrimos uma coisa, que tem um tipo de comportamento que nos ajuda a aumentar em muito a nossa chance de sobrevivência e reprodução. Que é quando a gente faz o quê? A gente se organiza em tribos. Quando a gente se organiza em tribos, a gente caça juntos, a gente reparte os alimentos, a gente distribui tarefas, a gente protege um ao outro. Se alguém está me atacando, igual esse urso está atacando esse pobre coitado, aí o outro está lá com a lança para matar o urso. Ou seja, existe uma proteção mútua. Então, isso daí é para sobrevivência. Ao mesmo tempo, a tribo aumenta as chances de reprodução. Quando você tem vários machos e várias fêmeas agrupados no mesmo lugar, as chances de coabitação, de eu reproduzir como a outra pessoa, aumentam bastante também. Então, nós começamos a nos organizar em tribos, e isso gerou uma nova camada de comportamento chamado comportamento tribal, que tem uma série de implicações. E eu vou te dar uma notícia fresquinha, é que você continua se comportando com a mesma configuração da época que nós aprendemos isso lá na tribo. Sabia disso? Embora você viva hoje um ambiente totalmente seguro, com muito alimento à sua volta, você vai no supermercado e você tem 10 milhões de calorias nas prateleiras à sua disposição, é só colocar no carrinho, pagar, e você pode comer aquilo lá tudo. E isso é uma coisa muito nova. Você continua se comportando como se a gente tivesse ainda falta de calorias. É por isso que quando você vê lá sorvete com 1 milhão de calorias, ou então aquela fritura que você sabe que você não deveria comer, aquilo lá, suas células estão te falando assim, não, pelo amor de Deus, deixa eu pegar aqui, Susan. A Susan, você não está com cara de quem está fazendo o regime, Susan, mas eu vou te pegar como vítima aqui agora. Susan, pelo amor de Deus, são as células da Susan falando para ela. É uma pessoa certa, ela vive de dieta, leva Te dedurou, hein, Susan? Dieta não, jejum. Jejum, tá? É jejum espiritual. Propósito, né? propósito. Então, as células da Susan, ou da Meline, agora eu vou descontar da Meline também, ou da Maria, de quem for, seja lá quem for, do Marcos, as células falam assim, Marcos, você não pode perder essa oportunidade de encher o bucho de caloria, porque a sua sobrevivência depende disso daí, é muito difícil conseguir caloria, percebe? É por isso que é difícil fazer regime. Subir numa esteira e sair correndo é um ato suicida na perspectiva da sua biologia. Você está gastando uma caloria que você não sabe se você vai conseguir recuperar depois. Entende? Mas o comportamento tribal é também tão forte como esses. Por exemplo, alguém aqui gosta de rejeição? Se você não gosta, conversa com a Meline, ela vai procurar um profissional para poder te ajudar. Certo? Psiquiatra, provavelmente você tem um desvio muito grande, se você gosta de rejeição. Porque a mente humana é configurada para ter pavor de rejeição dos outros. Rejeição social é tão pavoroso como alguém apontar uma arma para sua cabeça. Isso é comprovado, e foram feitos estudos sobre isso. Por que é tão pavoroso assim? Porque na época da tribo, rejeição social significava morte, percebe? Então, se nós quisermos entender comportamento humano, a gente tem que voltar para a época onde nós morávamos em tribos. Por exemplo, fofoca. Quem aqui gosta de fofoca? Ninguém vai admitir, né? Deixa eu tem alguém com o microfone ligado aqui, deixa eu colocar um... Isso, pronto. Por que a gente gosta de fofoca? Fala a verdade, é bom, não é? Você chegar para o outro e falar assim, não, você não vai acreditar. E não é só mulher que gosta de fofoca, não. Eu tenho esse mito de que mulher que gosta de fofoca, homem gosta de fofoca também. Às vezes até mais do que mulher. Então, aquela coisa boa de você chegar e falar assim, você não vai acreditar. O fulano, você acredita? E daí você começa... Por que a gente faz isso? Porque na tribo, essa era um atalho, isso era um atalho para você estabelecer um vínculo de confiança com alguém. Isso aumentava a chance de sobrevivência e reprodução. Percebe? É um comportamento tribal. Outra coisa, por que a gente gosta de... por que muitas crianças são vítimas de bullying na escola?
Você já sabe a resposta, comportamento tribal. O bullying é uma forma de afirmação de poder. E na tribo, quem tinha um status mais alto por causa de poder, mais poder, ele tinha mais chance de sobrevivência também. Os líderes, as pessoas que predominavam, e geralmente era na base da força, elas eram pessoas que comiam melhor, tinham mais chance de reprodução e eram mais protegidas pelos outros. Percebe? Por isso que até hoje a gente tem essa coisa de briga por status e poder. A Glenda está falando, ó, depende da fofoca. Tem a fofoca maldosa, que é a ruim. Bom, isso daí é o seguinte, se estão fofocando a meu respeito, toda fofoca é ruim. E eu vou enxergar toda a fofoca como maldosa, entende? A fofoca boa é aquela que não é comigo, não é sobre a minha pessoa. Essa é a fofoca boa na minha perspectiva, entende? Então, esse mecanismo de sobrevivência está aí e é muito forte. E isso não precisa ser apenas na raça humana. Se a gente for lá para qualquer tipo de bicho, a gente tem essas lutas de poder, essas lutas por status e poder, porque é assim que as coisas acontecem. Então, por exemplo, o cara que era expulso da tribo, ele era um cara condenado à morte. E todos esses mecanismos, então, são para nos garantir ou para aumentar a chance de sobrevivência e reprodução. Por que a gente tem pavor de falar em público? A maioria das pessoas tem pavor de falar em público. Alguém consegue imaginar por quê? Pode abrir o microfone e falar, ou então colocar no comentário. Por quê? Alguém aqui... Medo de rejeição? Isso, exatamente. Perfeito. Medo de rejeição. Tem gente que passa mal, que dá branco. Sim, a Glenn está falando, é medo do julgamento das pessoas. Exatamente. Perfeito. Por quê? Porque rejeição, julgamento de pessoas e rejeição significa, na minha configuração mental e na sua, significa morte. Ameaça de morte. Diminuição da chance de sobrevivência. Ok? Bom, agora eu só dei notícia ruim para vocês, eu vou dar uma notícia boa. Tem uma coisa que vence o comportamento tribal e até a sobrevivência e reprodução. É chamado de propósito. Você já viu falar, saiu de moda isso, mas até uns 20 anos atrás era muito comum as pessoas fazerem greve de fome. Ou então, em protesto, as pessoas iam para a frente da Casa Branca, colocavam gasolina e colocavam fogo no próprio corpo para protestar contra alguma coisa. Por que pessoas fazem isso? Por que até alguns anos atrás a gente tinha os homens-bomba, né? Parece que, graças a Deus, acabou isso daí. As pessoas enchiam de bomba, iam lá e se explodiam na frente de outras pessoas ou para matar outras pessoas. Por quê? Porque tem uma coisa lá na cabeça dela chamada de propósito, que é muitas vezes mais forte do que o comportamento tribal e também do que o comportamento biológico. Percebe? Então, o líder, ele precisa conhecer essas coisas e entender que quando ele consegue passar um senso de propósito para suas equipes, e senso de propósito está ligado ao seu senso de missão, por isso que nós começamos com missão. Quando a sua equipe percebe que existe um senso de propósito ali naquilo que vocês estão fazendo, ela consegue superar o comportamento tribal, você tem uma melhora de resolubilidade dos conflitos entre a equipe, você tem uma liderança facilitada e você tem melhores resultados em praticamente todas as áreas. Então, é muito importante que você viva, que você tenha e você viva esse senso de propósito. E no caso de vocês, é muito fácil encontrar esse propósito, porque vocês já me falaram. Vocês falaram aqui, os exemplos que vocês deram do senso de missão de vocês falaram em melhorar a qualidade de vida de pessoas. Nós poderíamos incluir aí aliviar a dor, melhorar a saúde, vocês mencionaram melhorar a saúde, a prevenção, vocês mencionaram também, ou seja, existe uma série de fatores que já estão embutidos aí naquilo que vocês fazem e que é propósito. Eu trabalhei, a Meline vai lembrar disso, eu trabalhava numa construtora que construía casas para outras pessoas. Eu ia para os canteiros de obra, reunia com o pessoal para fazer discurso de propósito para eles. Eu falava assim, olha, vocês não imaginam a alegria que vocês estão proporcionando para as pessoas que vão entrar nessas casas e morar nessas casas.
porque vocês fazem um trabalho bem feito, o acabamento que vocês fazem é muito bem feito e tal. Ou seja, por que eu fazia isso? Para que eles olhassem aquilo lá não como um assentamento de tijolos para ganhar um salário no final do mês, mas como um trabalho onde eles agregam valor verdadeiro na vida das pessoas. E esse é o propósito. Pronto, eu estou encerrando aqui o meu discurso sobre a importância de você ter um propósito claro e você viver e passar isso para as suas equipes. Mas concluindo, se você quiser ter uma influência realmente positiva, exercer uma liderança que realmente é inspiradora e produz resultados maravilhosos, você precisa explicitar, deixar claro qual é o propósito do trabalho que vocês fazem e ser um pregador, um evangelista desse propósito junto com as suas equipes. Não deixe a sua equipe esquecer que aquilo que vocês fazem faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Eu sou testemunho disso, porque eu era paciente de vocês. Eu era atendido nas nossas unidades. Eu trabalhei na Missão Sal da Terra e lá eu era atendido por vocês. E eu sei do benefício que o atendimento de vocês traz na vida de uma pessoa. O meu pai, minha mãe, eles foram atendidos por vocês. Meus irmãos, muitas pessoas que eu amo, meu sogro, minha sogra, muitas pessoas que eu amo, foram atendidos por vocês. Então eu sei que o trabalho de vocês é extremamente valoroso, mas vocês não podem deixar as tribulações, as dificuldades do dia a dia a esconder isso daquilo que é o propósito do trabalho de vocês. Isso não pode ser esquecido. E esse é o grande segredo para vocês terem empresas, times, equipes que são coesas, que são afinadas, alinhadas e que produzem um bom resultado também. Então tá aí, fechando, olha, você tem lá o propósito vem da sua declaração de missão, do seu senso de missão, que não é apenas uma frase bonitinha na parede, mas é o que é vivido por você no dia a dia, tá certo? E é isso aí. Então nós vamos agora passar para a parte 2, que é nós vamos aprender a lidar com o emocional das pessoas. Porque eu sei que você tem muita gente difícil na sua equipe, né, como já foi falado, e gente difícil é resultado de emocional que não está no prumo, não está bem alinhado. Mas eu quero começar com uma má notícia para vocês. Boa parte das dificuldades não são com as pessoas do nosso time. Quem adivinha onde que está a maior parte das dificuldades? Aham. Em nós. Em nós mesmos. Exatamente. Sabe por quê? Que lá está cheio de problema? Porque você tem um cérebro que foi configurado vivendo milhares e milhares e milhares de anos no meio do mato, sofrendo todo tipo de ameaça, e nós aprendemos a ser extremamente reativos, protecionistas da nossa integridade física e excessivamente amedrontados com os perigos à nossa volta. E essas são as fontes dos nossos problemas, das nossas ansiedades, das nossas agressividades ou das nossas omissões. Está tudo ali naquelas duas camadas. Sobrevivência, produção e comportamento tribal. Então, isso é um modelo mental. Eu falei para vocês que eu ia usar um modelo mental. Esse é um modelo mental que eu criei, baseado na teoria de Maslow, que era um psicólogo americano, baseado em estudos de antropologia, sociologia e também de neurociências. Então, eu resumi um monte de coisa nessa pirâmide, nesse triângulozinho aí, que é um modelo mental para você entender comportamento humano. Lembra dele e você vai lembrar de por que as pessoas têm problemas umas com as outras e como que nós podemos resolver. A gente resolve entendendo essas camadas, usando as metodologias certas e tudo apoiado naquela coisa que vem de cima para baixo, que é propósito. Propósito não vem da sua célula para o seu cérebro. Propósito vem, eu acredito, propósito vem da eternidade para a nossa mente. E da nossa mente é comunicada para o nosso corpo e também para as pessoas da nossa volta. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente pode lidar com o nosso emocional e também com o emocional dos outros? Isso que nós vamos falar agora, eu demorei no mínimo 40 anos para aprender. Eu venho aprendendo isso daí bem devagarzinho, mas nos últimos 10 anos eu acelerei o meu conhecimento nisso daí, as minhas pesquisas,
Então, eu vou contar para vocês aquilo que é o suprassumo desse entendimento, tá certo? E nós vamos todos entender como é que essas coisas funcionam em alguns minutos. Se quiser fazer perguntas, comentários, fica à vontade, tá? Vamos lá, então. Primeiro, existe uma arma secreta muito simples que vai te ajudar a você lidar com as suas próprias emoções, que é rotular essas emoções. Isso daí é fruto de pesquisa, e isso funciona tanto para você mesmo, como para os outros. Então, um pouquinho de neurociência aqui. O seu cérebro tem duas regiões bem distintas. Uma é o córtex pré-frontal, que você com certeza conhece. É uma camada de 2 a 4 milímetros na parte da frente aí do cérebro. Essa região dela é responsável por senso de empatia, conhecimento, ou raciocínio lógico, regulação das suas emoções, regulações do seu corpo acontecem através dessa parte também, senso de certo e errado, intuição, a sua comunicação intencional, o seu controle de medo, tudo acontece nessa região daí, e várias outras coisas. Mas você tem também uma região mais antiga no seu cérebro, chamado sistema límbico, que não é consciente. Essa parte da frente, o córtex, ele é consciente. Mas essa parte mais interna, o sistema límbico e também uma parte mais ainda interna, chamado reptiliano, eles controlam os seus medos, as suas reações intuitivas, a sua tendência de ou lutar, ou sair correndo, ou congelar diante de uma ameaça. Essa parte ela é representada principalmente por duas pelotinhas na base do seu cérebro, chamadas de amígdalas, que são dois radarezinhos que vão procurando ameaça o tempo inteiro para tentar salvar a sua pele. Bom, então, essas duas partes, elas são responsáveis pela geração e pela modulação, ou seja, o controle das suas emoções. Bom, quando você rotula as suas emoções, você passa o controle dessa parte mais interna, que é inconsciente, para a parte mais externa, que é o córtex pré-frontal, que é consciente. Então, deixa eu te mostrar como é que isso pode acontecer. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está conversando com alguém da sua equipe, tá certo? E daí, aquela pessoa começa a te agredir e começa a falar de forma agressiva com você. Que tipo de sentimento que isso gera em você? Me fala aí. Raiva. Raiva. Preocupação. Passa mal. Desconforto. Desconforto. Tá. Ótimo. Então, sim, um senso de desrespeito, mas que vai criar uma emoção, raiva, indignação, ansiedade, e tudo aquilo que vocês falaram. Bom, aonde que essas coisas acontecem? Onde você acredita que elas acontecem? Elas acontecem no córtex pré-frontal ou no sistema límbico? Onde que vocês acham que é? Sistema límbico. Sistema límbico, perfeito. O sistema límbico, ele é consciente? Não, não é. Então, isso daí aconteceu na sua mente dessa forma. Você não pensou assim, essa pessoa está falando alto comigo. Essa pessoa está me desrespeitando. Já sei, eu vou ficar com raiva. Raiva. Não. Você não precisa fazer isso. Você sente a raiva, isso é gerado inconscientemente, e daí você começa a perceber que você está com raiva. Mas é uma percepção bastante sutil. Ela está acontecendo ainda, você está percebendo alguma coisa que está acontecendo lá no seu sistema límbico. Você começa a perceber a sua musculatura aqui do maxilar contraindo, o seu pescoço retesando, os seus ombros ficando endurecidos, a sua boca secando, a sua mão suando, a sua barriga gelando. São reações fisiológicas que você percebe. Bom, como que você breca isso daí para isso não começar a gerar uma espiral que vai te tirar do controle? A primeira arma que eu vou te ensinar é você rotular essas emoções. Rotular. É você falar assim, eu estou ficando com raiva. Pronto. Eu estou me agitando por dentro. Eu estou ficando indignado com a situação. Você conversa com você mesmo como se você fosse uma pessoa observando aquilo que está acontecendo dentro de você.
percebe? Isso já foi comprovado através de várias pesquisas que, quando você faz isso, você tira o controle do sistema límbico e você transfere o controle para o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é consciente. E isso, lembra que eu falei lá que uma das funções do córtex pré-frontal é a regulação das emoções? Está aqui, está nessa lista daqui. Ó. É a número 4, regulação das emoções. Certo? Então, quando você faz isso, você permite que o seu consciente tenha agora o maior controle dessas emoções. E essas emoções começam a diminuir. Tá? Daí elas começam a voltar. O que você faz? Rotula de novo. Eu sei o que é isso que está acontecendo. Eu estou ficando agitado porque eu estou me sentindo ofendido com o que essa pessoa está falando. Certo? Então, essa é a primeira ferramenta que eu estou passando para vocês. É vocês a rotularem as suas emoções. Mas isso pode te ajudar também quando você vai conversar com a outra pessoa. Isso, a Suzana está falando, você está tomando consciência daquilo lá. É o primeiro passo. Perfeito, Suzana. Isso pode te ajudar também quando você está conversando com outra pessoa e ela está tendo uma reação emocional, que você percebe que ela está ficando agitada, que ela está ficando mudando o tom de voz. Você pode, com muito cuidado, ajudar aquela pessoa a perceber que ela está saindo do controle. Talvez, toma cuidado com isso, porque isso pode dar um efeito contrário. Mas você pode, talvez, com muito cuidado, com muito controle da sua parte, você falar assim, fulano, parece que você está meio agitado com isso, é verdade? Está mesmo? Percebe no tom amigável. Isso daí não funciona se você perguntar assim, por que você está ficando nervoso? Pronto, aí você sabe que isso não funciona, na verdade. Maridos sabem disso, né? Você perguntar para a esposa por que ela está nervosa é um tiro no pé. Não funciona. Isso daí você piora em 10 vezes a situação. E eu acredito que esposos com marido, a mesma coisa também. Então, toma cuidado com isso. Mas se você, de maneira sutil, cuidadosa e amigável, se você ajudar a pessoa a rotular a emoção dela, isso daí pode ajudar ela a amortecer aquilo lá, tá certo? Então, essa é a primeira recomendação, você rotular. Já tem várias pesquisas que mostram que quanto maior o seu vocabulário emocional, mais controle isso te dá sobre as suas emoções. Alguém assistiu aquele filme De Dentro para Fora? É um desenho animado maravilhoso que tem 3 componentes, são 4 componentes, são 5 componentes. Tem a alegria, a tristeza, o nojo, o medo e a raiva. E conta as batalhas acontecendo na cabeça de uma menina, uma pré-adolescente, com essa confusão toda de emoções geradas por esses 5 personagens aí. Excelente um filmezinho, esse cartoon, esse desenho animado. Mas então, se você aumentar o seu vocabulário de expressões, de emoções, você aumenta também o seu controle, certo? Então, isso, na prática, serve para você controlar melhor as suas emoções através de rotulação e também das emoções dos seus liderados. Essa é a primeira, então, estratégia. Agora eu vou passar uma segunda estratégia, que não é tão simples como a primeira, mas que é muito poderosa também, que é a seguinte, é você aprender a manipular, no bom sentido, manipular significados. Isso é extremamente poderoso e funciona também para você e para os outros, que é o seguinte. Tem um cara, ele era um psiquiatra chamado Viktor Frankl, ele foi prisioneiro nos campos de concentração na Segunda Guerra, ele era judeu e ele foi feito prisioneiro, ele e a família dele inteira, se não me engano, toda a família dele morreu no campo de concentração, ele passou por todo tipo de abuso e todo tipo de maltrato, mas ele conseguiu sobreviver e conseguiu sair de lá, e hoje ele ajuda milhares e milhares de pessoas a vencer obstáculos também. Ele escreveu esse livro, traduziram para o português, se não me engano, com A Busca de Significado, alguma coisa assim. Mas é um livro muito, muito bom. E ele mostra o seguinte, existe uma busca em todos nós por significado, e o que manteve ele vivo e mentalmente sadio foi ele firmar o seu tempo, o seu pensamento em todo o tempo naquilo que ele faria quando ele saísse do campo de concentração. Então ele fala o seguinte, tudo pode ser tirado de você,
menos uma coisa, que é a sua última liberdade, que é escolher qual vai ser a sua atitude em qualquer circunstância. Escolher o seu próprio caminho. Então, isso foi o que salvou a vida dele. Foi ele ter escolhido qual atitude ele teria diante das adversidades que ele passou. Mas essa atitude, ela acontece em função, e é isso que ele mostra no livro dele, do significado que você dá para os eventos. Então, deixa eu te mostrar como que dentro da sua cabeça as coisas funcionam e também dentro da cabeça das pessoas que você lidera. Acontecem eventos na nossa vida. Então, vou voltar ao exemplo que eu dei lá. Você está conversando com alguém da sua equipe e essa pessoa começa a falar de forma agressiva com você. Quando você escuta aquilo lá, você inconscientemente dá um significado para aquilo. O significado talvez seja: eu estou sendo agredido, agredida. Tá certo? Esse significado que você deu, ele gera sentimentos. Raiva, por exemplo, indignação. Esse sentimento, ele vai gerar ações. A ação, talvez, possa ser você começar a bater boca com aquela pessoa, falar mais alto que ela. Talvez a ação seja você se fechar e direcionar tudo isso daí para o seu estômago, e daí você vai ter uma úlcera depois. Ou talvez a ação seja você fingir de morto. Ou talvez a ação seja você sair daquele lugar, desligar o celular, o telefone, ou sei lá, alguma coisa assim. E a ação que você escolheu vai produzir resultados. Ou um rompimento do relacionamento, ou uma dificuldade com o seu time, ou uma melhora no relacionamento, a resolução do problema, de acordo com a ação que você escolheu. Bom, o que acontece? A gente quer ter melhores resultados, lembra daquela árvore que eu te mostrei? Aonde que geralmente a gente muda? Vamos supor, você está tendo uma dificuldade com o seu time. E porque um procedimento não está sendo seguido. Como é que você faz para mudar um resultado que você está obtendo ali? Ou então vou voltar lá para o exemplo do regime. Você quer perder peso. Aonde você mexe? Naquela sequência ali. O que você fala quando você percebe que você está começando a ganhar peso? Você vai mudar o quê? A ação, não é? Eu vejo que está errado e vou procurar melhorar, né, as ações. Isso, exatamente. Ou então você vê alguma coisa errada no seu time, tem uma inimizade entre duas pessoas no seu time, você quer resolver a situação. Você vai tentar provocar uma ação ali. Fulano, você tem que ir lá e se desculpar com fulano lá, ou vice-versa. Porque você tem que resolver isso, daí não dá para continuar desse jeito. Bom, você está trabalhando na ação. Então, vou te dar uma má notícia. É o pior lugar para você trabalhar. É na ação. Porque a ação, ela é resultado de emoções. Lembra daquela sequência ali? Ação é resultado de emoções. E emoções, ou sentimentos, não são conscientes, não são voluntários, você não escolhe se sentir daquele jeito. Se eu falar assim para você, vou pegar outra vítima aqui, Vanessa, se eu falar assim, Vanessa, olha, eu vou te falar uma coisa, mas você não vai ficar com raiva, tá ok? Adianta eu falar isso para Vanessa? Não adianta. Se eu falar uma coisa que ela não gosta, ela vai ficar com raiva. Ela não tem controle, ninguém tem controle sobre o seu emocional. Certo? Então, você tentar mudar ações não funciona muito bem. Dá certo só nas primeiras vezes. Voltando ao exemplo do regime. Você muda as ações alguns dias. Depois, o seu emocional começa a vencer a decisão. Então, mais do que mudar ações, você precisa mudar sentimentos, mas você não muda sentimento, porque sentimento acontece no sistema límbico, que não está sob seu controle direto. Você pode usar a rotulação para ajudar, mas não é a melhor saída. Eu posso mudar o significado. Yes! Quem falou? Eu. Susan, perfeito. Você pode mudar o significado e isso mata a charada. Então, por exemplo,
Vamos supor que eu estou conversando com a Meline. E daí, eu começo a falar alguma coisa para a Meline, ela começa a se sentir ofendida. Ela se sente ofendida porque ela está dando um significado para aquilo que eu estou falando. Mas se ela perceber que isso está acontecendo, e ela fala assim, não, espera aí, eu vou escolher olhar para a situação de uma maneira um pouco diferente. O Marcos deve estar passando por uma dificuldade pessoal, ele está agitado, está nervoso, ele não está percebendo que ele está falando comigo dessa maneira. Então, deixa eu ajudar o Marcos a perceber isso. Então, daí ela vira para mim e fala assim, Marcos, eu estou percebendo que assim, você está meio agitado, não é verdade? Eu entendo que você está frustrado com a situação, mas vamos tentar enxergar isso aí de uma maneira, eu e você, uma maneira juntos, para a gente poder resolver esse problema. Então, o que a Meline fez? Ao invés dela virar para mim e soltar os cachorros e falar que isso é um absurdo eu falar dessa maneira e tal, ela ressignificou aquilo que estava acontecendo dentro dela. Percebe? Ela deu um significado que é mais útil para ela. E agora ela, como minha líder, ela tem mais poder para resolver a situação do que se ela tivesse simplesmente reagido com o sistema límbico dela e vomitado palavras e reações que iriam tornar a situação pior. Não é mesmo? Logicamente, você deve estar pensando assim, Marcos, mas você nunca lidou com um paciente que chega aqui na unidade tendo um ataque cardíaco e que a gente tem que fazer alguma coisa e todo mundo sai gritando com todo mundo. Perfeito. Tem situação que você tem que sair dando grito mesmo. Mas isso são exceções. Na maioria dos problemas que você passa no dia a dia, são simplesmente, ou as questões são, na maioria das vezes, questões emocionais que poderiam ser tratadas de forma diferente. Percebe? E como você trata isso? Mudando o significado. E o primeiro significado que precisa mudar é dentro de você mesmo. Então, você está lidando com uma situação e você está assim lá, você está conduzindo uma reunião com a sua equipe, você está pensando assim, puxa, não é possível que de novo eu vou ter que resolver essa parada aqui. Então, o significado que você está dando para aquilo lá é extremamente negativo naquele momento. E isso vai te levar para emoções negativas, ações negativas e resultados também negativos. Percebe? Você vai perder o controle de você mesmo e também da situação. Como que a gente resolve essa parada? Mudando o significado. Quando que você muda esse significado? Quando você percebe que o seu emocional está começando a querer tomar as rédeas do seu comportamento. Opa, peraí, eu já conheço essa parada aqui. Eu sei como é que essa novela termina. Termina mal. Então, antes de eu começar aqui a ter uma reação que vai atrapalhar o andamento das coisas, eu vou ressignificar isso daqui. Percebe? Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Eu estou falando besteira aqui. Faz sentido? Tá. Então é isso. Qual que é o desafio nesse momento, então? O que seria o desafio para fazer isso? Quem consegue imaginar? Pode abrir o microfone. Eu acho que o maior desafio é ter esse autocontrole de ressignificar, porque na hora ali você parava pra pensar, tipo, parar a cabeça e tomar um balde de água fria, assim, pra relaxar, tipo, e ressignificar. Eu acho que é o principal desafio ali do momento. Isso. E foi exatamente a resposta certa, Júlio, porque eu sei isso, porque quando eu aprendi isso, eu falei, nossa, eu aprendi isso com 2 terapeutas escoceses, eu estava fazendo um curso com eles, e quando eles mostraram isso daí num quadro, eu falei, cara, descobri uma ferramenta maravilhosa, vou começar a usar, né? Então, daí na primeira oportunidade, eu falei assim, agora, né, vou... Só que daí na hora, eu não lembrei. Por quê? Porque o meu emocional ali, ele foi tomando conta, a hora que eu vi, eu estava lá reagindo do jeito que o Marcos reage. É a maneira usual do Marcos reagir. Entende? Então,
esse é o grande desafio. Mas eu comecei a me antecipar. Quando eu sabia que eu ia para uma reunião, eu ia ter uma conversa difícil, eu cheguei ao cúmulo de escrever na minha agenda, lá na linhazinha de cima ali, antes de fazer aquela reunião, colocar um lembrete para mim já ir preparado para ressignificar as coisas. E isso me ajudou. Daí lá no momento, uma vez eu ia ter uma reunião muito desagradável, eu sabia que ia ser desagradável, eu ia ter que confrontar uma pessoa numa coisa muito complicada. E eu odeio confrontação. Quem me conhece mais de perto sabe que eu não gosto de confrontação. O que eu fiz? Eu comecei a já me configurar aqui e falando, não, primeiro, quando eu vi que meu coração já estava começando a agitar, a adrenalina caindo do coração, só de eu pensar naquela reunião eu já estava ficando agitado, falei, não, peraí. Comecei a conversar comigo mesmo, gente, palavra, falando assim, Marcos, fica frio, você não vai morrer. Porque a minha biologia acha que eu vou morrer nessa reunião. A tribo vai me rejeitar, vou passar fome. Eu comecei a falar comigo, não vai morrer, fica tranquilo. Vai ser difícil, pode ser que seja difícil, mas você vai sobreviver a essa reunião. Eu fui para a reunião, peguei meu carro, fui para essa reunião o tempo inteiro falando para mim mesmo que ia ser de boa, que ia dar tudo certo, que eu não ia morrer. Cheguei lá, pude confrontar a pessoa, falei com ela, conversei com ela, ela concordou comigo. Eu fiquei assim, isso nunca aconteceu antes, a pessoa concordou comigo. E ela anotou aquilo que eu havia falado e se comprometeu a fazer aquilo lá. Eu saí da reunião quase pulando de alegria. Mas poderia ser uma reunião desastrosa se eu deixasse o meu emocional tomar conta ali. Ia dar besteira, certo? Então, isso funciona muito bem, mas você tem que ter um esforço consciente de saber que você vai ter que ressignificar alguma coisa ali. Isso. A Suzy está falando, olha, você pode transformar isso no seguinte significado, oportunidade de aprender. E então, vamos lá. Fantástico, é isso mesmo. Isso é uma ressignificação, ok? E você pode ajudar também o seu pessoal a ressignificar isso daí, ou um problema, uma situação. Uma oportunidade de aprendizado é fantástico. Então, guardando, finalizando, a chave é a mudança do significado, tá ok? Então, primeiro, rotulação te ajuda a amenizar sentimentos. E se você usar daí ressignificado, isso daí vai te ajudar a ter um domínio muito maior sobre a situação, sobre você mesmo, sobre a situação. Ressignificação de que tipo de evento? Então, nós não temos tempo aqui, mas eu costumo fazer uma coisa chamada linha do tempo. A gente começa a lembrar de eventos lá da infância que precisam ser ressignificados. E daí a gente conta uma história diferente, várias e várias vezes, até aquilo lá não ter mais poder sobre o nosso emocional. Mas você pode ressignificar coisas que aconteceram 20 minutos atrás ou 20 segundos atrás também, tá certo? No nosso caso aqui, nós estamos falando de ressignificação de coisas que vão acontecer daqui a pouco, talvez uma conversa que você sabe que vai ser desagradável, ou alguma coisa que você acabou de escutar, ou uma situação que você acabou de passar por ela. Então, são oportunidades de ressignificação. Bom, então isso daí na prática significa o seguinte, essas duas ferramentas vão te dar mais controle sobre as suas emoções e mais controle sobre as emoções dos seus liderados, ou mais influência, é a palavra certa, sobre as emoções dos seus liderados. E como quase tudo na nossa vida começa no emocional, porque a nossa biologia tem uma linguagem que é emocional, inconsciente e emocional, quando você exerce influência sobre o emocional das pessoas, você exerce uma influência fortíssima sobre as ações e reações da pessoa, ok? Por exemplo, todos sabemos que marketing usa muito isso, não é verdade? Você está passeando no shopping e vê aquele celular lá que custa apenas R$5.000, mas é em 85 prestações de cento e tantos reais. Então, você faz o seguinte, você vai lá e compra, passa o cartão de crédito, ou então assina o boleto, você compra aquele celular, a bolsa, o sapato, a roupa, seja lá o que for. E aquilo lá não faz sentido nenhum.
você não deveria comprar aquilo lá, porque aquilo lá, o custo-benefício daquilo lá é muito ruim. Você sabe disso. Mas isso daí, esse saber que o custo-benefício é ruim, está no seu córtex pré-frontal. Quem que decide a compra? É aquele senhor chamado sistema límbico, que é onde as emoções acontecem. Então, o pessoal de marketing sabe que toda compra é emocional. Depois que você decide comprar, você então conta uma história bonitinha para você mesmo, para falar assim, não, mas eu preciso para o meu trabalho, eu preciso de um celular melhor, eu preciso de um carro melhor e tal. Eu faço mentoria de negócio com um executivo aí no Brasil, e num momento, por causa da pandemia, ele está passando por grandes desafios. E ele comprou um carro zero. E eu estava falando para ele, pois é, fulano, você contou uma história bonita para te explicar por que você precisa de um carro zero nesse momento, né? Eu falei, não, é por causa do meu trabalho. Aí me contou uma série, me deu toda a argumentação dele lá, né? Eu comecei a rir, eu falei, é desse jeito que as coisas funcionam. A gente faz decisões emocionais e depois a gente conta, o córtex pré-frontal cria uma história toda lógica para poder explicar a decisão que a gente fez. E isso acontece com você, com seus liderados, nas suas equipes, o tempo inteiro, certo? As decisões são emocionais, ok? Eu vou parar esse assunto aqui agora, porque a gente tem mais um assunto, aliás, 2 assuntos a tratarem, e o tempo está acabando já, está passando muito rápido esse negócio aqui. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa ou não? Tô achando que a gente vai ter que ter um módulo 2, hein? Se a gente passar um pouquinho do horário, uns 15 minutos, alguém vai... Todo mundo conseguiria sobreviver? Então, beleza. Ok. Alguma pergunta ou não? Algum comentário? Isso faz sentido o que eu estou falando ou não? Ok. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um livro muito bom chamado O Erro de Descartes, de um neurocientista português. A gente faz piada com português, mas esse cara é um dos maiores feras de neurociência no mundo, chamado Antônio Damasio. O Erro de Descartes. Ele mostra como que toda decisão nossa acontece no emocional primeiro e no inconsciente. Toda decisão começa de maneira inconsciente e emocional. Ela chega no nosso consciente já de maneira já praticamente definida. O seu córtex pode mudar aquilo lá, mas geralmente o córtex inventa uma história para poder justificar aquela decisão que já foi tomada. Ok, vamos lá então. Repartir minha tela novamente. Vamos falar rapidinho aqui, 5 minutos. São 3 maneiras de usar delegação, de você delegar de forma otimizada. É só você aprender a detectar essas 3 maneiras diferentes e escolher a maneira que você vai delegar em cada situação. Isso daí vem de uma teoria chamada Management 3.0, ou Gestão 3.0, só que eles apresentam, são 6 maneiras de delegar. E eu não gostei do formato, transformei em 3, que é mais fácil de guardar e mais fácil de aplicar também. Então, esse é o meu modelo mental para isso. Bom, o primeiro modelo é você delegar e direcionar. Então, você fala exatamente como que a pessoa vai fazer aquilo lá, você acompanha de perto a execução, e essa maneira de delegar, ela é útil para situações de alto risco, ou então quando você está ensinando, você está mentoreando um colaborador novo, numa tarefa nova, ou então uma tarefa nova para um colaborador antigo, certo? Os riscos dessa delegação, que é extremamente de perto ali, você acompanha muito de perto isso, você especifica como que aquilo lá vai ser executado, o risco é você cair em microgestão e você começar a gastar muito tempo nisso daí, acompanhando aquilo que você delegou. Isso daí corre o risco de você ter um burnout, ou seja, você se desgastar excessivamente, e também ele pode se tornar um desencorajamento para o colaborador quando isso daí não é usado de maneira criteriosa. Então o cara fala assim, nossa, o fulano, ele delega as coisas para mim, mas ele fica querendo saber de tudo o tempo inteiro. É um saco, ele fica lá no meu pé o tempo inteiro, não aguento mais. Então, esse é o risco da delegação
esse primeiro nível de delegação, quando você delega e daí você direciona o processo, certo? Então, se você é uma pessoa extremamente controladora, você vai tender a delegar sempre dessa maneira, de maneira a querer saber de todos os detalhes o tempo inteiro. Sim, é verdade, o Júlio César está falando que esse tipo de delegação, ele passa a impressão de que o meu líder não confia em mim. Ele tem que ficar conferindo o tempo inteiro ele quer me falar como que eu tenho que fazer aquilo lá, tá certo? Então, não é muito delegação, muitas vezes, né? É quase que fazer usando a mão do outro, mas é a sua cabeça que está fazendo. O segundo nível de delegação é delegar e acompanhar. Você deixa a pessoa escolher como que ela vai fazer aquilo lá. Você indica o resultado que ela precisa obter. Então, fulano, eu preciso que você faça isso para atingir esse resultado aqui. E quanto mais específico você for a respeito do resultado a ser atingido, mais você vai facilitar a vida da outra pessoa. Eu já trabalhei em organizações que a pessoa, que no caso era o presidente da empresa, ele tinha muita dificuldade para ser específico quando ele delegava alguma coisa. Eu tive problemas lá, porque eu entendi algo que ele tinha falado, comecei a fazer aquilo lá, mas quando eu fui ver, eu estava fazendo uma coisa diferente daquilo que ele tinha, daquilo que ele queria. Mas como ele tinha dificuldade para expressar, então eu tive que aprender a arrancar essas respostas dele, tá certo? Então, é preciso ser específico no resultado que você quer que seja atingido. Mas você, então, passa, olha, fulano, eu preciso que você atinja esse tipo de resultado, e você deixa a pessoa escolher o como que ela vai fazer. Então, esse é o segundo nível de delegação. Logicamente, você não pode simplesmente deixar ele escolher sem ter um acompanhamento parcial daquilo que a pessoa está fazendo. Então, você pode, por exemplo, escolher etapas, dividir aquilo lá em 3 etapas e você vai acompanhar o desenvolvimento ou progresso das etapas em tempos específicos, tá certo? E você, logicamente, vai se dispor para orientar aquela pessoa toda vez que ela precisar. Então, você vai falar para ela, olha, tá aí, você escolhe como você vai fazer isso. Se você precisar de mais detalhes ou uma orientação sobre isso, pode me procurar. Então, você não confere a execução, você confere os resultados, tá certo? Isso daí, esse tipo de delegação é útil em situações de médio risco, ou então com colaboradores que já têm um conhecimento e uma experiência que são suficientes para você poder confiar que ele vai saber como que ele vai fazer aquilo lá. O erro que você, ou desculpe, o risco que você corre é você errar na estimativa disso daí. Você talvez vai dar uma tarefa fácil para um colaborador experiente e ele vai se sentir controlado porque você perguntou para ele no meio do processo como é que a coisa estava indo. Ou o contrário, você passou uma tarefa, você delegou uma tarefa para um colaborador que é inexperiente, você achou que ele saberia escolher o como, ele ficou com medo de te perguntar e achar que você poderia pensar que ele não é competente o suficiente, e com isso ele vai e faz uma besteira, porque não houve essa avaliação antes. Okay? Então, isso daí são riscos que você corre. E o terceiro nível de delegação é o delegar e liberar. Então, você indica o resultado a ser atingido e você quase que esquece sobre isso daí. Mas você combina, você não pode esquecer, você tem que combinar uma data e hora da entrega. Talvez só a data, olha, até sexta-feira da semana que vem, nós precisamos ter concluído isso daí. Ou então, ou até hoje, 4 horas da tarde, a gente tem que ter essa parada resolvida, tá certo? Então, você indica o resultado e dá um limite de tempo para ele, porque se você delega alguma coisa e não estabelece um tempo para ser atingido, é quase a mesma coisa de você não fazer nada, certo? E você não vai acompanhar e nem conferir a execução, você vai conferir apenas o resultado lá no final. Isso daí é útil para situações de baixo risco, ou seja, se a pessoa tomar uma decisão errada no meio do caminho, isso daí não vai representar, não vai ter grandes repercussões, ou então para colaboradores com alto conhecimento e bastante experiência também, ok? Os riscos que você corre aí é de delegar e esquecer, você esquece de conferir depois, e se as pessoas percebem que você não confere, adivinha o que vai acontecer? Elas vão começar a não fazer, porque elas sabem que você vai esquecer disso daí. Então, se você não usa agenda,
todo mundo, quem já participou dos meus treinamentos, uma das coisas que eu bato em cima e o tempo inteiro é você precisa usar a agenda. E daí você delega e você marca lá na sua agenda, dia tal, tal hora, você põe lá e põe um lembrete lá, põe sua agenda para dar um alarme aqui na sua tela. Conferir com fulano os resultados daquilo que eu deleguei para ele, certo? Se você não faz isso, você pode se queimar como líder, porque você é um líder que não acompanha a execução daquilo que você delegou, certo? Outro risco que você corre é superestimar a capacidade do colaborador, que é o mesmo caso do anterior. Você acha que o cara consegue fazer isso e ele não consegue. Ou você simplesmente assumir que tudo vai dar certo, o resultado vai ser atingido, mas você não realmente conferir se isso aconteceu, que foi aquilo que eu já falei. Então, esses são os 3 níveis de delegação, vou te passar o PDF disso. Eu queria mencionar isso de maneira rápida, porque isso daí pode ser útil para você como líder, você escolher. Então, quando você precisa delegar alguma coisa, lembra desses 3 níveis e pensa assim, bom, para esse colaborador, considerando a importância dessa tarefa e o grau de conhecimento e experiência dele, qual o nível que eu posso usar aqui? Percebe? Faz sentido isso ou não? Faz? Excelente. Ok. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Porque eu já estou encerrando essa parte, nós vamos passar para a última parte, que é resolução de conflitos e negociações. Alguém quer comentar mais alguma coisa, acrescentar algo ou não? Ok. Que horas que é aí no Brasil agora? 7h30 aqui, 7h40. 4h38 aqui. 4h38. Então, vocês já estão começando a ficar com fome, né? Está chegando aquele horáriozinho assim das 5 horas da tarde, você já está pensando no lanchinho, na janta. Tem gente que já está pensando assim, eu vou chegar em casa, vou descongelar aquele negócio que está lá no freezer e já vou mandar ver, que eu estou morrendo de fome já. Então, aguenta a mão aí mais um pouquinho, só meia hora, eu acho que a gente consegue terminar. Vamos lá, então. Compartilhando a tela aqui novamente. Bom, a terceira parte, então, é resolução de conflitos e negociações. E aqui eu vou usar o conhecimento que eu aprendi com 2 caras que são feríssimas nessa área. É o William Ury. O William Ury, ele estava envolvido, ele foi envolvido, ele é amigo do Abílio Diniz, o fundador do Pão de Açúcar, rede de supermercados Pão de Açúcar, que depois foi vendido para aquela rede francesa, Cassino. E não sei se vocês lembram, mas o Abílio Diniz foi sequestrado uma vez. E o William Ury, ele é amigo da família, ele foi chamado lá dos Estados Unidos, esse cara ele é professor de Harvard, ele começou um curso lá em Harvard, ele é o professor de um curso de Harvard, que é um curso de negociações, e ele foi chamado aqui no Brasil, aí para o Brasil para ajudar nas negociações com os sequestradores. No final deu certo, deu tudo certo, o Abílio Diniz foi liberado. O William Ury, ele é chamado para resolver conflitos do tipo entre árabes e israelenses, conflitos no leste europeu, sequestro e tudo mais. E o outro é o Chris Voss, esse cara da direita. O Chris Voss, muito famoso também, ele trabalhava no FBI, no FBI, nos Estados Unidos, também participou de centenas de negociações com terroristas, situações onde havia tomada de reféns e tudo mais. Então, isso que eu vou repartir com vocês aqui agora, eu aprendi em cursos com eles, material deles, e são as melhores técnicas existentes para resolução de conflitos e negociações. Eu tenho uma cliente em Londres, que é essa menina daí, a Karim Bullegaff. Ela é a CEO de uma empresa, uma agência de marketing em Londres. Entre os clientes dela tem esse cara daqui do meio, que vocês devem conhecer, o Tony Robbins, o famoso guru, né? Tem até um documentário no Netflix sobre ele. Ela tem várias celebridades que são clientes dela também. E ela me contratou como mentor dela, porque ela queria melhorar a comunicação e também ela queria desenvolver técnicas de negociação. Isso que eu vou repartir com vocês aqui agora, eu passei para ela, e ela começou a usar, e passou uns dias ela me mandou essa mensagem pelo WhatsApp. Marcos, você não vai acreditar, eu resolvi testar essa sua teoria aí com uma negociação de aluguel de uma casa que eu estava alugando. Você acredita que eu consegui reduzir o aluguel de 2.100 libras para 1.200 usando uma técnica só que você me ensinou, que é fazer uma pergunta aberta. Então, ela até hoje troca mensagem comigo, ela fala assim, Marcos, eu nunca esqueço, essas técnicas são fabulosas. Então, por que eu estou te falando isso? Eu estou vendendo para você
que isso daqui que eu vou te falar é usado por gente no mundo inteiro e funciona. Funciona, funciona, funciona. Porque age no sistema límbico da pessoa, age lá na base da pirâmide, no senso de sobrevivência e reprodução e também no comportamento tribal, ok? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso daí, porque a gente não tem tempo, mas eu posso te explicar nos mínimos detalhes por que isso daí funciona. Então vamos lá. Quando você tem uma situação de conflito, como as que vocês têm com seus times, problemas de relacionamento, problemas de tarefas que não foram devidamente executadas e agora a pessoa está criando problema com relação a isso, ou até problemas com pacientes. A primeira coisa que você precisa entender é que a outra pessoa que está se indispondo nessa situação, naquele momento, ela vai te ver como inimigo dela. Se você chegar lá para tentar conversar, apaziguar, resolver, a pessoa que está emocionalmente agitada, abalada, ela vai te ver como inimigo. Então, o seu primeiro objetivo é desarmar essa pessoa, é remover da percepção dela esse significado de que você é o inimigo. Segundo, você vai procurar gerar empatia e entendimento. E, finalmente, chegar a um acordo. Então, esses são os 3 objetivos que nós temos numa resolução de conflito ou negociação. Vamos lá, então. Primeira coisa que você vai prestar atenção, a sua linguagem corporal. Por quê? Quando você morava lá no meio do mato, não você, né? Seus antepassados moravam lá no meio do mato, mas você até hoje tem essa mesma configuração mental, né? A gente mudou nosso estilo de vida, mas a gente continuou operando com uma mente configurada para viver no meio do mato. Quando você morava no meio do mato, a primeira avaliação que você fazia de uma pessoa que se aproximava de você lá no meio da floresta era a percepção do corpo da pessoa para saber distinguir se ela estava vindo como amigo ou inimigo. Então, linguagem corporal é a primeira coisa que vai distinguir um amigo do inimigo. Então, vou te mostrar agora como você pode usar essas percepções que são inconscientes da outra pessoa para com você para gerar um ambiente emocional favorável. Ok? A primeira coisa que você precisa é aprender a... Começa com a letra S, aprender a sorrir. Lembra daquela música Sorria, meu bem? Então, você tem que aprender a sorrir. Por quê? Essa é a primeira coisa. A mente do outro é configurada para, a primeira coisa, olhar para o rosto, para a expressão facial da outra pessoa, para saber se ela está ali como amigo ou inimigo. E sorriso é extremamente poderoso, porque passa a seguinte mensagem: eu não sou seu inimigo. Certo? Então, eu tive que aprender isso daí de maneira dura. Eu era professor da UF, em Uberlândia, eu dava aula para engenharia, e um dia uma aluna chegou para mim e falou o seguinte: Marcos, todo mundo ama suas aulas, mas, sempre tem um mais, né? Esses elogios geralmente não vêm de graça, eles vêm assim para te amaciar, né? Para poder falar um mais. Mas todo mundo te acha muito sério. Eu falei assim, eu? Sério? Isso é um absurdo. Eu não sou sério. E daí fui para casa e fui pensar sobre aquilo lá. Falei, ela está certa. Eles estão certos. Realmente, eu sou muito sisudo, eu dou aula assim o tempo inteiro, tal. Eu acho que eu dei uma melhoradinha nisso daí. Eu estou sorrindo aqui o tempo inteiro, comecei sorrindo, falando tal. Mas eu tive que mudar a minha atitude, entende? Por quê? Se eu chego aqui, começo assim com a testa franzida, a boca assim séria e tal, essa atitude fria, inconscientemente, cada um de vocês vai ter uma percepção ruim minha. Você vai falar assim, não sei o que é nesse cara que o nosso espírito não bate, né? Isso, a Flávia está falando, com a pandemia nós estamos aprendendo a sorrir com os outros, verdade. Até de máscara, né, Flávia? O sorriso começa nos olhos, né? Ele é expresso na boca, mas às vezes os olhos sorriem, não é verdade? A nossa percepção, nossa configuração de percepção facial é extremamente complexa e sofisticada. A gente percebe micromovimentos das sobrancelhas que indicam se a pessoa está tendo uma atitude positiva ou negativa com a gente.
Então, cuidado com quem usa Botox. Botox, isso é comprovado por pesquisa, que Botox rouba parte da sua capacidade de se comunicar nesses micromovimentos musculares. Como ele amortece o músculo, ele relaxa a musculatura, então você perde a capacidade de gerar empatia, ou parcialmente a capacidade de gerar empatia na vida do outro, ok? Isso é um problema de Botox. Bom, continuando então, além de sorrir, você precisa aprender a olhar nos olhos das pessoas. Por quê? Essa é uma maneira de você mostrar que você tem um interesse genuíno na vida dele. Aqui, por exemplo, numa sessão como essa, a tentação qual que é? É ficar olhando para as imagens aqui na tela. Só que as imagens aqui na tela não direcionam os meus olhos para você. Não é verdade? Então, eu deveria estar olhando aqui para esse buraquinho aqui na câmera, para você ter a sensação de que eu estou olhando para você. Então, olhar nos olhos é importante para você gerar conexão emocional, empatia. Outra coisa que é importante, além de olhar nos olhos, é, se possível, você usar uma técnica muito poderosa chamada espelhamento físico. Como que é isso? É você adotar uma postura física parecida com a da outra pessoa. Eu vou te explicar por que isso funciona. Nós tendemos a gostar de pessoas que são similares a gente. É ou não é? Você já percebeu isso? A gente gosta de gente mais parecida com a gente. Gente que torce para o mesmo... Você chega em casa e fala assim para sua amiga, ou então liga para a amiga e fala assim, amiga, encontrei um cara perfeito. Ele gosta daquilo que eu gosto. A gente começa a conversar sobre filmes, e ele gosta daquele filme que eu gosto, ele gosta das músicas que eu gosto. Ele é tudo de bom. Achei o cara perfeito. É ou não é? A gente gosta de quem gosta das mesmas coisas que a gente gosta. Então, a gente gosta de pessoas que são similares a gente, em geral. Às vezes, nós somos atraídos pelos opostos também acontece. Mas a primeira regra é, quando, vamos supor, a pessoa colocou a mão no queixo, você sutilmente coloca a mão no queixo também, não exatamente igual e não olhando para ele e fazendo como um espelhamento aí de macaco, mas se você sutilmente você coloca a mão no rosto também, como ela colocou, isso daí passa uma mensagem para essa configuração pré-histórica na cabeça dela do seguinte, esse cara é amigo, essa menina, gente boa, sem perceber, isso é intuitivo. Gente, eu estou ensinando para vocês algumas coisas, eu estou confiando que vocês vão usar isso daí de maneira ética. Isso daí é manipulação, que pode ser usado para bons propósitos, tá certo? Esses caras lá, o Chris Voss, o William Ury, eles usam essas coisas para gerar uma percepção na cabeça de sequestradores, terroristas e tudo mais, que eles querem. Eu estou te ensinando a usar isso daí para benefício da sua equipe. Tá ok? Então, beleza. Estou confiando que você vai usar isso daí de maneira ética. Estou vendo já muita gente falando assim, já sei. A hora que eu encontrar com fulano agora, já sei como é que eu vou vencer essa parada daí. Não é para isso. Vamos lá, então. Bom, espelhamento corporal ajuda. Outra coisa, na floresta, no mato, a gente aprendeu que quando alguém vem com as mãos escondidas, pode ser que ele esteja carregando uma faca ou uma arma e ele vai querer te atacar depois. Então, eu sei, você fala assim, não, Marcos, mas que coisa ridícula é essa? Não, não é ridículo. Isso daí eu estou te falando de pesquisa que funciona, mostrando como que as coisas funcionam lá no seu inconsciente. O tempo inteiro que eu estou falando, você pode ver que eu estou usando minhas mãos. Aqui eu estou muito perto da câmera hoje, mas vou até melhorar um pouquinho aqui. É importante que você veja as minhas mãos. Várias vezes eu fiz assim para você. Por quê? Quando eu estou mostrando as minhas mãos, lá no seu subconsciente, você está falando assim, esse cara é amigo, ele não está armado, ele não é meu inimigo. Lógico que você não pensa essas palavras, mas a sua configuração pré-histórica funciona assim, tá certo? Então, não enfia a mão no bolso, não esconde a mão. Isso daí gera desconfiança inconsciente no outro, ok? Simples, fácil e funciona também. Deixe sua mão exposta. Vamos ver algumas técnicas de conversação.
Como que você vai liderar a condução da conversa sem que a outra pessoa perceba? Isso é importante. Bom, primeiro, desacelere. Tem gente que começa a ficar nervoso, começa a falar rápido. Falar rápido passa a sensação de insegurança, medo. Geralmente quem fala rápido, ou ele está com raiva, ou ele está com medo. E isso, tanto um como o outro, comunica uma mensagem muito negativa para outra pessoa que você quer conciliar alguma coisa ou achar uma solução em conjunto. Então, fale tranquilo, fale devagar, fale numa boa, para passar uma mensagem de tranquilidade e ajudar a acalmar os ânimos. Desacelere. Outra coisa, use pausas. Por que pausas? Por exemplo, se eu falo assim para vocês, deixa eu pegar alguém aqui. Júlio César, vou te falar uma coisa muito importante, cara. E daí eu paro. Eu dou uma pausa. A cabeça do Júlio César, nesse momento agora, está assim. O que é isso? Aquelas duas pelotinhas na base do cérebro dele, as amígdalas, que fica rastreando lá perigo, vamos falar o seguinte. Nossa, ele parou de falar. Por que ele não está falando mais? O que está acontecendo aqui? Elas começam a entrar em pânico e começam a soltar hormônios no seu sangue para poder te levar para uma reação. Pausas na sua voz têm um efeito poderoso de chamar a atenção da pessoa naquele momento. Observa grandes oradores, presidentes, por exemplo, americanos. O Clinton era o mestre disso. Obama também, ele era muito bom nisso. Ele falava e falava assim. E tem algo importante que eu quero dizer. E daí ele pausava. Quando ele pausava, todo mundo falava assim, o que ele vai falar? Você quase que pede, pelo amor de Deus, fala logo. Então, aprenda a usar pausas em momentos estratégicos de uma conversa. Então, se você está vivendo ali uma situação difícil com o seu time, começa a falar, fala de maneira lenta, clara, mostra que você está no controle de você mesmo naquele momento. E quando você pausar, escolhe o momento certo, você, por exemplo, no meio lá de um confronto e tal. Pessoal, eu sei que isso é muito importante. Mas, se você observar, tem uma coisa que todos nós estamos querendo atingir nesse momento aqui nessa discussão. Daí, o que você faz? Você pausa. Quando você pausa, todo mundo começa a entrar numa ansiedade ali para querer saber o que é esse negócio. E daí você tem a atenção das pessoas, como a Bruna está falando, certo? Então, pausa é bastante poderoso. Bom, outra ferramenta que você pode usar é espelhamento de palavras. Isso daí, eu vou te falar que você vai falar assim, não, daí, Marcos, daí você pegou pesado, daí você está exagerando. Então, eu vou te ensinar uma mágica aqui para conversas, que é o seguinte. Qual que é o primeiro objetivo? O primeiro objetivo é você convencer a outra pessoa de que você não está ali para ser o inimigo dela, para ir contra ela. Você está ali para somar com ela. E que você entende a posição dela. Então, vou te ensinar uma coisa mágica e simples, que vai passar para o outro a sensação de que você realmente é um aliado ali naquele momento. Sim, a Suzana está falando, e dar a chance do outro ter consciência do ocorrido. Sim, sem dúvida. É lógico, nós não estamos aqui falando de passar a mão na cabeça de todo mundo e falar assim, nossa, você é um cara muito legal. Não, nada disso. Tudo isso são processos para você dar uma dura no cara, mas de maneira eficaz. Certo? Você vai falar uma verdade ali para ele, você vai chamar ele para a razão, mas de uma maneira que você vai produzir o resultado que você quer. Certo? Sem precisar você perder o controle do seu emocional, você sair gritando, ou falando alto, ou ser ofensivo, nada disso. Então, a mágica é o seguinte, quando a pessoa estiver falando, você fala para ela, toda vez que ela parar de falar,
você repete algumas palavras que ela falou, de preferência as 3 últimas palavras. Então, por exemplo, você pediu para o fulano lá explicar a posição dele, ele fala assim, não, porque eu acho o seguinte, e tal, não sei o que, ele está agitado. Daí, no finalzinho da fala dele, ele falou o seguinte, então, ou essa situação muda, ou não tem mais condições. Isso foi a última coisa que ele falou. Ele está agitado. Como é que você desarma esse fulano? Você fala o seguinte, estou te entendendo, não tem condições de continuar desse jeito. Pronto, você repetiu aquilo que ele falou, daí ele vai levar um susto, ele vai se sentir desarmado naquele momento. Daí você faz uma outra pergunta para ele, vou falar mais sobre perguntas daqui a pouco. Quando ele acabar de falar, você faz a mesma coisa. Repete o que ele falou de maneira assim bem resumida. Isso é uma técnica muito específica. O que vai acontecer? Esse cara, ele vai abaixar a bola, vai começar a te enxergar como aliado, e ao invés de ser o seu oponente nessa história, ele vai começar a procurar maneiras de colaborar com a sua posição. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Isso é mágico. Isso é muito poderoso. Tá certo? Espelhamento verbal, isso chama. Isso é usado por negociadores de sequestros e negociadores de conflitos internacionais, uma técnica conhecida também. Bom, outra coisa. Quase todo mundo acha que você lidera uma conversa falando mais que todo mundo. Quando eu trabalhava numa construtora em Uberlândia, eu recebi a visita de um gerente de banco com o assistente dele. Era um cara que tinha acabado de ser contratado. Eu acho que esse cara queria mostrar para o assistente como liderar uma conversa. Eu era o diretor da empresa, ele chegou para me visitar, ou seja, eu era cliente dele. Esse cara falou o tempo inteiro que ele ficou lá no meu escritório. Eu queria fazer pergunta para ele, eu começava a perguntar, ele me interrompia e continuava falando. Eu estava já saco cheio com aquela coisa lá. Eu falei, nunca mais quero conversar com esse cara. Ele é um péssimo líder, com certeza. Ele é um péssimo vendedor, porque eu estou com raiva dele aqui agora. Então, como é que a gente lidera uma conversa? Não é falando mais que os outros. O líder inteligente, ele lidera com perguntas. Perguntas. Você sai perguntando, fulana, por que você, ou como que você acha que isso que você está falando pode ser implementado? Não, porque a gente poderia fazer assim, tal, não sei o quê. Você acha que isso é razoável, fazer isso? Você acha que nós estamos fazendo algo que é seguro para os nossos pacientes, do jeito que você está falando? Não, tal, não sei o quê. Ou seja, você vai fazendo perguntas para liderar a conversa na direção que você quer. Isso é muito mais eficaz do que você chegar e falar assim, olha, é o seguinte, isso daí nós vamos fazer assim, 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 assado. Quando você faz isso, o que você está roubando das pessoas? O privilégio delas terem um senso de pertencimento àquela decisão. O bom líder é aquele que no final da conversa, ele conduziu o raciocínio da outra pessoa e a outra pessoa teve uma grande ideia que você já tinha lá no começo, você foi para a reunião com aquela ideia. Mas, ao invés de você chegar e falar assim, olha, nós vamos fazer desse jeito, você conduziu o raciocínio do seu liderado para ele achar que aquela ideia é dele. E daí, esse cara, ele vai enxergar isso não como a ideia que a Daniele teve e que agora ele vai ter que fazer, porque a Daniele falou que tem que ser desse jeito, mas ele vai agora enxergar isso como a ideia que ele teve e, portanto, ele vai ser o defensor número 1 dessa ideia. E ele vai fazer das tripas do coração para fazer isso funcionar. Porque ele acha que a ideia é dele, mas foi você que conduziu ele com perguntas para chegar naquela conclusão. Percebe isso? Isso é uma liderança realmente eficaz. Você liderar com perguntas. Na resolução de conflitos, a mesma coisa. Você tem lá um embate entre dois grupos no seu time, um pensa A, o outro pensa B. Como que você faz para ajudar eles a chegarem a uma conclusão única? Não é tomando partido do A ou do B. Você sabe que o A está certo e o B está errado, mas ao invés de você simplesmente chegar e falar assim, olha, é desse jeito, é igual o A está falando, não. Você vai fazendo perguntas
para cair a ficha das pessoas e elas perceberem que não faz sentido o plano B, tem que ser o plano A mesmo, percebe? Isso é liderança usando perguntas. Muito poderoso isso daí. A outra ferramenta poderosa que você pode usar é fazer perguntas abertas. O que são perguntas abertas? Você vai liderar com perguntas abertas. Pergunta fechada é pergunta que a pessoa responde sim ou não. Pergunta aberta são perguntas que exigem explanações, ampliações, e não simplesmente sim ou não. E elas têm o poder de conduzir, de educar o outro a respeito do problema. E não causa aquele tipo de conflito onde você está contando para ela qual que é o problema, mas você está levando ela a entender o problema através das suas perguntas. Elas têm o poder de dar ao outro a impressão de que ele está no controle da conversa, sendo, na verdade, é você que está controlando tudo ali através de perguntas. A maneira mais eficaz de você controlar uma conversação não é falando, mas é perguntando, certo? Deixa o outro falar. Quanto mais o outro falar, mais ele vai achar que ele está liderando isso daí. Para fazer perguntas abertas, você vai usar o que e como, com frequência. Fulano, o que você acha que a gente poderia, então, fazer nessa situação? Ou como que a gente poderia resolver esse problema? A minha cliente lá de Londres, que conseguiu negociar o aluguel dela com uma diferença assim, de para quase 50%, foi essa a estratégia que ela usou. O cara falou o seguinte, na renovação do contrato eu vou querer 2.100 libras. Aliás, não era renovação, era um aluguel novo. Vou querer 2.100 libras por mês. Ela perguntou assim, fulano, como que você acha que a gente poderia resolver esse valor? Ou como que você acha que isso poderia ser facilitado para mim? O que ela fez? Ela passou o problema para ele. Perguntas abertas têm esse poder maravilhoso de passar o problema para o outro. O cara pegou aquela pergunta e, sem perceber, ele começou a tentar achar maneiras de responder. Não, a gente poderia fazer o seguinte, eu posso tirar a taxa do Corpo de Bombeiros, eu posso assumir ela. Daí ela continuou perguntando. E ele começou a tentar resolver o problema dela para ela, porque ela estava perguntando, como que você acha que a gente pode melhorar isso daí? E no final das contas, o aluguel que era para ser 2.100 libras passou a ser de 1.200 libras. Usando o quê? Perguntas abertas. Perguntas abertas são mágicas também para você conduzir uma conversa a seu favor, ou naquilo que você acredita que precisa ser a decisão final. Tá certo? Quando você faz perguntas abertas, você passa a sensação de que o outro está no controle, mas, na verdade, quem está liderando é você. Então, exemplos de perguntas abertas. O que é importante nisso que nós estamos conversando? O que é importante para você? Conta para a gente aqui. Ou, como que eu posso fazer para isso ficar melhor para nós dois aqui nessa história? Certo? Ou então, como é que você quer prosseguir nisso daqui? Ou, quando você chega no impasse, quando você vê que a coisa está fedendo mesmo, a situação está assim, tá insuportável, você pode perguntar o seguinte, me ajuda a entender aqui como é que nós chegamos nessa situação de impasse aqui, que a situação está muito ruim, como que a gente chegou aqui? Então, o outro vai começar a querer resolver esse problema para você. Ou então, como é que nós podemos resolver isso? Simples, mas essa pergunta abre um escopo enorme para resolução. Como é que nós podemos resolver isso aqui? Ou então, qual que é o nosso objetivo aqui? Ou então, fulano, o que nós estamos tentando alcançar aqui? Vamos lembrar. O que é o objetivo aqui? Ou então, como é que você acha que eu posso fazer isso daí que você está falando? Todas são perguntas abertas que vão te ajudar a chegar numa conclusão positiva. E por último, eu acho que é por último, escuta ativa. Todo mundo tem necessidade de ser ouvido, ou de acreditar, pelo menos, que está sendo ouvido. Então, como você pode escutar o outro de maneira ativa e, com isso, ter o melhor resultado? Obrigado. Primeiro, você se inclinar na direção da pessoa. Você pode notar que várias vezes que eu estava falando aqui com você, quando você falou alguma coisa, muitas vezes eu fiz assim, ó. Eu faço isso automático, eu nem percebo mais que eu faço. Eu acostumei a fazer. Isso é estratégia, linguagem corporal,
para você passar para o outro a sensação de que eu estou realmente prestando atenção naquilo que você está falando. Eu procurei usar o nome de vocês o tempo inteiro aqui. Isso é proposital. Quando eu uso o seu nome, a mensagem que eu estou passando é: ele realmente escutou aquilo que eu falei. Várias vezes eu usei espelhamento verbal aqui com vocês. Eu repeti aquilo que vocês falaram, ou sumarizei aquilo que vocês falaram. Eu procurei ler as mensagens que vocês colocaram aqui. Por quê? Tudo isso é estratégia. Tudo isso é proposital. Tudo isso é para que, no final das contas, o resultado que nós vamos ter aqui juntos realmente beneficie você. Tá certo? Então, se você tem um propósito de beneficiar outra pessoa, você vai usar isso de maneira ética. É manipulação? É. Mas é uma boa manipulação. É uma manipulação sendo usada para um propósito legal. Você pode mudar o nome disso daí. Se manipulação soa muito ruim, você pode usar influência, é uma boa influência. Tá certo? E bons comunicadores usam bons recursos, boas ferramentas para poder gerar bons resultados. Então, vamos lá. E você, como líder, eu tenho certeza que você é um bom comunicador. Então, você se inclinar na direção da pessoa é um recurso. Outro é você, de vez em quando, fazer isso daí. Ó. O outro está falando, você não fica lá olhando para cima, ou conversando com o outro, ou respondendo e-mail. Não. Você vai falar: não, isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. Você concorda com a pessoa. Isso é um recurso também. Mesmo numa situação de conflito, e mesmo se você não concorda com o que a pessoa está falando, mas você pode concordar com relação a ela se expressar. A Suzana falou o seguinte: estratégia para usarmos com os pacientes também, para conseguirmos atingir o nosso objetivo, para que ele se cuide. Verdade, Suzana, perfeito. Quando você escuta realmente seu paciente, você usa expressão corporal para mostrar que você está realmente prestando atenção, perfeito. Você está criando empatia, e empatia sempre vai te beneficiar e vai beneficiar o paciente também. Outra coisa que eu fazia demais. A pessoa estava falando para mim, eu estava já pensando na resposta que eu ia dar. Ou então, eu já estava ali, já tentando lembrar de casos semelhantes para saber como é que vai sair, tal. Não. Quando a pessoa estiver falando, a melhor coisa para você se preparar para a resposta não é já ficar tentando antecipar a resposta, mas é você imergir, você mergulhar naquilo que a pessoa está falando, para você conseguir absorver o máximo de informações possíveis. E quando eu falo o máximo de informações possíveis, quando eu olho para você, os meus ouvidos pegam as palavras que você está falando, a entonação da sua voz, a musicalidade da sua voz. Isso é uma comunicação extremamente complexa sobre aquilo que você está passando para mim. Mas quando eu olho para você, eu percebo, sem perceber que eu estou percebendo, eu percebo, como eu já disse, micromovimentos faciais que formam um quadro, junto com as palavras, extremamente complexo e muito mais completo do que se eu estivesse apenas lendo palavras que você escreveu num e-mail, por exemplo. Então, você olhar para a pessoa tem vários benefícios. Um deles é que você consegue absorver uma mensagem muito mais completa do que apenas ouvindo a pessoa. Por isso que é importante você realmente olhar e prestar atenção nas expressões corporais, faciais da outra pessoa. A outra coisa é você usar espelhamento verbal, que eu já falei. É você sumarizar no final da fala o que a pessoa está falando e mostrando que você realmente entendeu. Bom, e, finalmente, Marcos, como é que eu vou lembrar de tudo isso que você está falando? Bom, você vai lembrar de tudo isso treinando essas técnicas daí. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o PDF que eu vou te mandar, você vai repassar tudo isso daí e você vai começar a ser intencional nas discussões e nas conversas junto com o seu time. Então, você vai para a reunião já pensando assim: bom, hoje eu vou usar a linguagem corporal. Eu vou praticar isso daí. Como que eu vou usar a linguagem corporal? Bom, deixa eu anotar aqui o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou escutar o que as pessoas falarem de verdade. Eu vou liderar com perguntas. Quando eu perguntar, eu vou ficar atento na resposta da pessoa. No final da resposta da pessoa, eu vou usar espelhamento
para ela ver que eu realmente prestei atenção. Eu vou permitir nos possíveis conflitos que surgirem, eu vou permitir que os conflitos sejam resolvidos sem que eu perca controle do meu emocional. Eu vou usar, então, rotulação, para rotular as minhas próprias emoções. Eu vou ressignificar as situações para que as emoções não tomem controle de mim e vou ajudar os meus liderados a ressignificar também aquilo que está produzindo emoções negativas e reações negativas também. Ou seja, repasse esse material que eu estou passando para vocês, decida as situações onde você vai implementar isso daí e comece a usar isso daí. E eu vou encerrar com uma informação muito importante. Nesse momento que vocês escutaram tudo isso, vocês estão pensando assim, não, que legal, puxa vida, gostei. Vou usar isso daí. Aprendi muita coisa hoje. Então, eu vou te dar uma péssima notícia agora. Eu vou estragar essas 2 horas que eu fiquei falando aqui, eu vou estragar agora para você. Você não aprendeu nada disso que eu te falei. Nada. Absolutamente nada. Isso não é aprendizado. Isso daqui é informação. Daqui meia hora, você não lembra nem de 10% daquilo que eu falei. Nem se você pegar o PDF, você não vai conseguir lembrar de muita coisa. Alguém sabe quando que a gente aprende de verdade? Você sabe. Pode falar. Quando a gente o quê? Praticando. Pratica. Exato. Quando você tiver feito isso algumas vezes, escolhido uma técnica e praticado aquilo algumas vezes, daí você pode falar assim, olha, estou aprendendo esse negócio. Por quê? Porque a gente aprende quando a gente faz, exatamente. Então, guarda essas 3 palavras, informar, depois performar, depois transformar. São 3 verbos que eu criei para lembrar para mim mesmo que eu não estou aprendendo nada quando eu estou lendo um livro. Eu começo a aprender quando eu pratico aquilo lá. Então, eu informo primeiro, daí eu performo, ou seja, eu ajo com aquilo lá, e quando você repete aquela ação várias e várias e várias e várias vezes, aquilo lá se torna parte de quem você é. Aquilo lá se torna parte da sua identidade pessoal, da maneira como você se vê, parte da sua personalidade. Então, daí acontece o transformar. Informar, performar, transformar. Antes, eu era uma pessoa extremamente ansiosa para falar. Eu lembro a primeira vez que eu falei em público, ninguém escutava minha voz. Eu estava tão nervoso que a voz não saía. Então, se você me perguntasse, Marcos, você é identidade, você é um bom comunicador em público? Eu ia falar assim, de jeito nenhum, eu não sou. Por quê? Porque a minha percepção de mim mesmo estava ligado à minha performance. Ou seja, era como eu me percebia. Hoje, se você me perguntar, Marcos, você é um bom comunicador? Eu vou responder para você, sim, eu creio que eu sou um bom comunicador. Eu aprendi técnicas, corrigi várias coisas na minha vida e hoje eu consigo comunicar relativamente bem. Eu me considero um bom comunicador. Então, isso mudou o meu senso de identidade. Aqui com vocês, eu usei várias técnicas de comunicação sem perceber que eu estava usando. Por quê? Eu repeti isso tantas e tantas vezes que passou a ser parte do meu estilo pessoal. Ou seja, passa a ser parte de quem eu sou. Então, eu me informei primeiro, eu performei várias e várias vezes, e isso transformou minha maneira de ser. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso agora é um desafio que você vai ter. Perfeito. Repetição leva a desenvolvimento de habilidades, mas não é só repetição, é repetição com observação daquilo que pode ser melhorado e daí intenção de melhorar na próxima vez. E daí você performa de maneira diferente. A repetição, por exemplo, eu sou péssimo em futebol. Eu vou provavelmente continuar sendo péssimo até morrer. Por quê? Porque eu não pratico e não procuro melhorar. Então, vou continuar sendo ruim. Percebe? Então, se você quiser realmente ser um bom líder,
você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai escolher algumas técnicas dessas que eu te falei aqui agora, foi só informação, e você vai performar essas técnicas. E daí você vai repetir, 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 repetir. E isso vai se tornar parte de você. E você, então, é transformado num líder mais capacitado. Faz sentido ou não? Faz? Então, ótimo. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar esse material com vocês, eu estou encerrando aqui. E você vai ficar livre para me comunicar comigo, se você estiver tendo dificuldade. Até a Meline tem o meu contato, pode passar, Meline. Se alguém quiser o meu contato, pode passar meu WhatsApp, ou meu endereço de e-mail. E eu gostaria de escutar de você e falar assim, Marcos, eu estou usando aquela técnica, está dando legal, mas tem uma coisa que não está funcionando. E eu continuo conversando com você. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Eu queria, antes de encerrar, perguntar se você gostaria de me perguntar alguma coisa nesse momento, ou comentar alguma coisa. Eu não estou com pressa aqui, pode falar. Ninguém? Todo mundo com fome, né? Pelo amor de Deus, não pergunta não, eu quero ir embora. Ninguém quer aproveitar, tirar alguma dúvida, às vezes exemplificar alguma situação que vocês têm na prática? Então, Pode falar. Ontem acabou que a gente viveu uma situação na unidade de saúde e eu fiz, assim, algumas coisas até mesmo sem saber o que estava fazendo. Então, eu tive uma discordância, uma discussão entre duas funcionárias no dia anterior, no horário de ir embora. Naquele momento, eu só pedi para parar, porque eu achei que não era o momento de entrar para falar alguma coisa com todo mundo, achei que ia piorar a situação naquele momento. No outro dia, cheguei tranquilamente na unidade e no final da tarde chamei as duas. E falei para elas, falei assim, olha, estou chamando vocês aqui, vocês são profissionais maravilhosos, no sentido, assim, ético do trabalho, do processo de trabalho. Só que a gente teve um problema, né? A gente teve uma discussão, falaram muito alto, e graças a Deus não tinha paciente na unidade, que já estava bem na hora de ir embora, né? Eu falei assim, se já pensou se tivesse um paciente na unidade, qual seria a reação dele? E perguntei para elas, o que vocês acham disso? Como que é vocês na casa de vocês? Vocês fazem as mesmas coisas aqui? No sentido, assim, da gritaria, da falta de respeito, sabe? E assim, elas ficaram mudas, mudaram até de cor. Mas eu deixei com que elas falassem. E no final, elas me pediram desculpa entre si e entraram num acordo que realmente estavam erradas. Mas assim, foi um momento difícil? Eu achei que foi. E a minha pergunta é, assim, entrar com elas do jeito que eu entrei. Olha, vocês são pessoas que cumprem a parte de vocês, que são profissionais exemplares, porém, essa parte do elogio antes da pergunta, do questionamento, daquilo que está certo e errado, isso é bom? Isso traz ele para perto da gente? Sim, traz, sem dúvida alguma. É muito melhor do que você chegar e já dar um ralo ali geral e absoluto e falar isso é um absurdo e tal. Não. Então, a pergunta, como eu disse, é uma maneira de você liderar a conversa e ajudar a pessoa a raciocinar. E você dá para ela a oportunidade de pensar e refletir sobre aquilo lá. Então, perfeito, é isso mesmo. Parabéns pela sua decisão. Obrigada. Próxima, gente. Olha, eu não estou com pressa, viu? Eu tenho aqui todo o tempo que vocês precisarem. Hoje eu falei muito, né, Meline? Imagina, eu vou ser rápida. Eu estava queria esperando o seu fechamento. Que vergonha. Bom, vamos lá. Melhor eu perguntar aqui do que ter vergonha lá, né? Então, eu tive uma situação que eu até dividi com a Aline outro dia, né?
que eu saí me sentindo bem, porque na maioria das vezes eu não me posicionava, né? Igual eu falei, que eu já tive as variações, até de ser mãe, psicóloga e tudo, né? E aí eu falei, não, a minha posição agora tem que ser diferente, né? O que eu tenho que fazer? E aí eu tenho buscado isso em mim, igual você falou, quem que tá o problema, né? Da equipe. E aí foi onde eu tô buscando o autoconhecimento, e eu tô vendo que tá dando resultado, então eu tô investindo nisso. Aí o que aconteceu? Teve mais ou menos a mesma situação da Dani, né? Um conflito entre duas pessoas, entrou uma terceira na tentativa de ajudar, só que ela se reconheceu como eram duas da recepção, então ela tomou partido da recepção, e aí ficou maior o negócio de cá aumentou mais, e veio uma terceira para mediar, e a que foi mediar, bem ponderada e tudo, eu não estava na unidade, então essa pessoa tentou fazer esse papel, não conseguiu, o paciente ficou lá fora, né? Ou seja, piorou a situação, foi embora, achando que ele era pior do que tudo, porque foi lá e causou um constrangimento maior, e enfim, o objetivo final, que era atender o paciente, não aconteceu, né? Então, eu cheguei no outro dia, voltando porque eu não estava lá, sabendo já mais ou menos da situação, só que aí eu procurei saber os envolvidos e chamei a pessoa que mediou, escutei ela, sozinha. Depois eu escutei os três, cada um sozinho, porque antes eu colocava todo mundo junto, não dava certo. Né? Ou então eu ficava escutando todo mundo, depois chegava todos eles lá e virava aquela confusão. Aí agora eu chamei os três separados, depois chamei a que mediou e procurei saber o máximo de detalhes, falei, o que aconteceu? Aí a pessoa falava, o que aconteceu? A pessoa falava. Então eu tive a visão dos quatro. Aí eu peguei um papel, fui anotando mais ou menos, e sempre coloquei, e o paciente lá fora. Aí a pessoa falava, e o paciente lá fora. Então, assim, ficou marcado para elas, e o paciente lá fora, né? Aí eu chamei as três depois, e elas estavam muito ansiosas, porque elas queriam brigar de novo, né? Só que eu não dei a chance de ter a briga de novo. Aí eu falei, olha, agora eu escutei todo mundo, agora eu vou falar, e vocês vão dizer se concordam ou não com algumas coisas que estão colocadas. E o que vocês acham? E aí eu fui falando, aí cada uma foi falando o que achava e tal, e queria voltar a brigar. Eu falei, não, agora não é o momento disso, eu já escutei você, né? Eu acho que agora vamos focar na solução do que aconteceu. Aí a gente foi descrevendo, viu que o fluxo que tinha sido criado pela missão não foi atendido, não foi cumprido. Aí eu falei para elas, olha, então nós vamos retomar o fluxo, nós vamos ver o que aconteceu, eu repassei com elas. Aí a gente teve uma outra ação que foi fazer 2 outros registros para fortalecer o fluxo, né? No final, mesmo assim, teve um embate. Elas falaram, uma disse que não perdoava a outra e veio aquela confusão. E eu falei, olha, que não é o momento para isso, né? A gente está aqui como profissional e tal. Aí eu retomei essa questão, elas concordaram, e aí, assim, resolveu em si o conflito. Eu queria perguntar se isso foi certo, de chamar todo mundo separado, se essa oportunidade que eu quis dizer, que eu escutei separado, tá certo, né? Se isso foi certo. Sem dúvida. Quando você percebe que não há clima para conversa, por quê? Porque as emoções estão exaltadas e ali já foram definidos os times lá, né? Quem que é a favor dessa, a favor daquela e tal, ou seja, as opiniões diferentes. E ali não adianta mais argumentar, porque a discussão ela é emocional, ela não é lógica. Então, mesmo se a pessoa percebe uma certa lógica na argumentação do outro, o emocional dela não vai deixar não aquilo deixa, lá. né? Ela vai criar uma contra-argumentação que pode ser a mais absurda e lógica possível, mas não interessa, ela não vai abrir a mão daquilo lá. É uma questão é um comportamento tribal. Então, perfeito, Susan, né? Excelente estratégia. Conversar com as pessoas separadamente, conduzindo com perguntas, que você fez, você usou perguntas, ajudando as pessoas a entenderem como que elas saíram da linha, mas isso daí, como você falou, isso daí funcionou a nível individual, mas quando você coloca
a cachorrada junto, desculpe a expressão, mas porque nesse momento a gente se comporta como o bicho mesmo. Eu usei essa expressão, mas assim, é um comportamento animal que a gente tem, todos nós. Então, quando você põe o nosso instinto de bicho junto, a gente volta a ruir, latir e espernear. Por quê? Comportamento tribal novamente. Então, daí, nesse caso, a única solução é concordar em discordar. Porque já que não tem um clima para chegar num acordo lógico, racional, então você fez uma ótima coisa. Nós vamos parar a conversa por aqui. Eu já escutei vocês e já foi acertado. E nós vamos continuar trabalhando agora, seguindo as nossas... Os bons acordos, né? Exatamente. Nós vamos fazer esse acordo de que... Porque você sabe que agora, naquele momento, a fulana e o Beltrano agora são inimigos dali para frente. E vai ser difícil resolver isso daí. Paciência. Talvez você vai ter que perder um deles para poder salvar o ambiente da equipe. Mas nem toda situação dá para resolver de maneira pacífica, não é verdade? Mas você fez... Aí a Aline me ajudou a finalizar depois, né, Aline? Foi muito bom, porque ela me apoiou. Eu conversei com ela para ver se eu tinha tomado uma decisão assim, certa, do jeito que foi. No final, ela me deu uma nova estratégia para eu terminar de fechar, né, Aline? Ela falou, olha, agora vocês são profissionais, vocês vão retomar cada um e tem que conviver, né? Vamos procurar a boa convivência aí, questão dos princípios de cada um, e a gente conversou, e aí, assim, e ficou maravilhoso, e eu senti, assim, nossa, uma paz, porque antes eu me sentia condenada, eu me sentia uma péssima pessoa. Então, assim, deu certo. E a outra coisa que eu queria dividir com todo mundo é que a Meline um dia falou a respeito de missão. Foi quando me deu um clique, um dia numa reunião nossa, e eu usei o que ela ensinou numa reunião, que assim, eu acho que ela acabou me ensinando, não era o objetivo dela, ela queria resolver uma situação, eu aprendi. Eu peguei todo mundo e comecei a trabalhar com eles a questão da missão onde a gente está, né? A missão Céu da Terra, a missão, os valores e os princípios dela, e pedir para cada um trazer de casa os seus valores, as suas missões, né? A sua missão e tudo. E isso mudou muito o perfil da equipe de lá para cá. Trabalhar isso com eles, porque todo mundo tem um monte de problema pessoal, né? Eu tenho funcionários que o marido é alcoólatra, que o outro não sei o quê, que não sei o quê. Então, eu não sou psicóloga, mas aí a gente começou a trabalhar isso, melhorou, ajudou muito, sabe? Então, só dividindo com o pessoal, né? Obrigada, viu, por me escutar. Obrigado a você. Só corrigindo, todo mundo daqui para frente é pós-graduado em psicologia, neurociência, sociologia, antropologia. Então, você não pode falar mais, você não vai exercer a profissão, mas você lembra daquele triângulozinho lá? Lembra daquilo lá que você tem lá embaixo? Sobrevivência e reprodução, daí no meio, comportamento tribal. O que vem lá em cima? O topo da pirâmide, né? Propósito. Então, a Susan estava falando sobre isso. E ela aprendeu com a Meline algo que é propósito, e ela passou isso para o time. Então, isso é muito importante, porque volta lá aquilo que eu falei no começo. A sua liderança, ela acontece quando existe um senso claro de propósito. Propósito, ele consegue ultrapassar, ele consegue vencer comportamento tribal. Ele é mais forte do que comportamento tribal. Lembra da pessoa que se suicida por causa de uma causa, do homem-bomba lá. Certo? Então, propósito... E as meninas ficam perguntando, tá vendo, Marcos? Como é que eu dou conta de ficar sem comer? E, ó, gente, eu falo do propósito, tá vendo? É isso mesmo. Tá certinho. É isso mesmo. É isso mesmo. Um bom propósito, ele muda tudo na sua vida. Até emagrecimento. É verdade. Se você tem um porquê muito forte, o como você vai encontrar. Sempre você encontra. E porquê é propósito. Certo? Fantástico. Quem mais? Estou gostando dessas perguntas. Vamos lá, mais pergunta. Bom, Meline... Quer compartilhar? Estão mais caladinhos agora. Bom, vamos tirar uma foto, então? Eu vou colocar aqui no chat o meu Instagram. Se vocês quiserem me marcar em alguma coisa, eu sempre reposto.
quem me marca, tá? Então é @marcosbarros _com aí. Então, eu vou tirar uma foto e quiser fazer pose aí, quem está com a câmera fechada, se puder abrir, que fica bem mais bonito com câmera aberta do que quadradinho preto. Tobias, Ana Dalla, quem mais? Vamos lá. Tem mais gente, e eu estou aqui na outra tela aqui. Me ajuda aí, gente. Vamos tirando fotografia aí. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou tirar uma foto e depois vou fazer um videozinho aqui rapidinho, tá? Foto, estamos lá, todo mundo preparado para a foto? 1, 2 e 1, 2, 3 e... Isso! Vamos lá. Teve gente que talvez fez careta, não vai ficar bom de novo. 1, 2, 3 e... Isso! Mais uma. Agora eu vou fazer o filminho. Vamos lá, hein? Ah, legal. Eu vou marcar vocês lá, de quem eu tenho contato, né? E daí vocês me marcam também. Legal. Pessoal, muito bom estar com vocês, viu? Obrigado pela atenção de vocês. E obrigado porque eu tenho certeza que isso que vocês receberam hoje não vai ficar só informação. Vai virar o quê? Ação, repetição para ter transformação, ok? Combinado, então? É isso aí. Beijo grande para todos. Obrigada, gente. Obrigado. Tchauzinho. Tchau, tchau.